Estamos ao vivo. E os nossos convidados de hoje é Li Araújo. Olha, Dedê Júnior. Mentira que ele entrou aqui. Dedê Júnior, oficial. Um abraço pro Dedê Júnior. Ele é top. Ele é filhinho de papai. E hoje o nosso dose dupla é com o Carlinhos Falsetti e também com a Li Araújo. Esperar os nossos convidados chegarem aqui. Eu já avisei que eu estou ao vivo. Dedê Júnior, a gente tem que fazer uma live também. Não aqui no da nova fase, mas a gente vai fazer qualquer hora aí. Eu te mando uma mensagem e a gente vai fazer. O Carlinhos Falsetti acabou de chegar. Vamos fazer o contato aqui com o Carlinhos. Família Falsetti. É onde tem os maiores músicos. Família Falsetti. Compositores também. A criança já nasce cantando uma nota já. Na família Falsetti. Opa, isso, vai ter que virar aí a câmera. E ele saiu. Então vamos chamar ali, que acabou de chegar. O Carlinhos entrou e saiu. Vamos chamar aqui a Li Araújo, então. E também o Carlinhos Falsetti. E aí? Olha lá, mais um que tem que virar a câmera aí, ó. Ah, agora sim. E o outro também chegou lá, ele pôs a mão na frente, ó. A gente tá vendo seu computador aí, ô Carlinhos. É só você apertar aí, ó, o desenho para virar a câmera pra frente. Sim, ele tava com Aí, pau. Não conseguia apertar o botão. Olha só que encontro épico e super inusitado. Carlinhos Falsetti e Li Araújo, sejam muito bem-vindos, gente, aqui no nosso Dose Dupla, nessa semana que vamos ter aqui com a nova fase. Obrigado, tudo bem, Li? Tudo bom, Carlinhos? Você? Tudo jóia. Você já produziu alguma coisa sua também, ô Li? Ainda não tive esse prazer, hein? Pois é, eu tô juntando as pessoas aí, falando dos feats, hein? Olha aí vocês dois aí, ó. Ia ser legal. Topo fácil. Ia ser legal. Os dois estão em Santa Catarina, não é isso? Não, eu tô em Curitiba. Não, ela é Paraná, não é isso? Isso. Ah, mas tá quase, vai, tá mais perto do que aqui de São Paulo. Tá mais fácil encontrar ele aí do que eu. Sim. Ou não? É mais perto. De que cidade, Ah, Carlinhos? mas deve estar menos Eu tô em horas Curitiba. Na realidade, daqui pra Curitiba é mais... Daqui pra São Paulo é mais perto do que São Paulo. Então. Nossa, que coisa, eu, hein? Pra vocês verem como eu manjo muito de geografia, como eu sei muito. Vocês estão vendo como o cara tá sabendo legal aí. Tá sabendo legal. E aí, como tá o coração de vocês? Começando com você ali. E aí agora, com as redes sociais voltando. Agora todo mundo pode dar um glória a Deus sem máscara. Agora pode gravar vários clipes. E aí, o que você tá planejando agora que as coisas estão voltando aí? Como que tá o coração? Esse ano, pra mim, tá sendo uma bastante reflexão, assim, em Deus, o que Ele quer pra minha vida, pra minha família. E eu tô também dedicando muito estudos, né? Por conta da pandemia, um curso que eu tava fazendo, eu tive que interromper, né? Eu até comentei sobre ele numa outra entrevista. E graças a Deus, normalizando, eu finalmente retomou, então eu tô na correria aí, fazendo harmonização, estudando fisiologia vocal e tudo mais. Legal, eu tive essa matéria quando eu fiz locução. Eu tive essa matéria aí e tive também fonoplastia, quando eu fazia curso de locução. E na faculdade também. Foi muito legal essa matéria aí, que fala toda essa região da voz, essa coisa toda. Eu achava isso o máximo. Eu amo. Muito legal. Uma das disciplinas que eu acho mais incrível, porque explica um pouco melhor como funciona a voz, como não acontece. Então, o curso é em canto. E você, Carlinhos, como que tá aí? Então, assim, tem bastante foco. Sim, e dá uma dica pra ele, que eu acho que ele nem aquece quando ele vai cantar, viu, Li? Ele nem aquece a voz. Tem cara que ele tem preguiça de fazer essas coisas, Carlinhos, vai. Na realidade... Foi eu julgando o cara, né?
Deixa eu só fazer uma pergunta. Não sei se o público está ouvindo, mas eu ouço eco na voz da Vicky e na minha voz. Só dentro para todo mundo. Não, eu tô ouvindo de boa aqui, vocês dois. Pra mim vem eco. Não. Mas tudo bem. Vamos. Eu tô ouvindo vocês, então é muito bom. Eu tô em Curitiba, numa base missionária. Estou como missionário em tempo integral. Missão musical também. Então, esse final de semana eu estive no interior de São Paulo, dando workshop de louvor numa igreja lá. E semana que vem eu vou de Curitiba dar um workshop do pessoal do louvor. Então eu tenho feito essa viagem, principalmente para trabalhar com igrejas. Poxa, legal. E sabe que eu observei agora uma coisa? Que a vida de vocês dois são completamente diferentes mesmo. Muito legal ter vocês dois aqui ao mesmo tempo. Porque ele é envolvido com a música, mas ele viaja, ele faz toda essa questão missionária. Você também trabalha com a música, mas você não faz tanto essa viagem como ele, porque são mundos diferentes. Mas você também sempre esteve envolvida, mesmo com missões. Olha, beleza, eu não vou como o Carlinhos, mas eu também sempre tive essa envolvida, sempre, olha, se eu não vou, eu mando um recurso, olha, eu estou sempre envolvida com alguma coisa. Você também, Oli, olha, por mais que eu não faça uma viagem, mas eu estou envolvida num culto missionário da minha igreja, você também ajuda de alguma forma. Na verdade, assim, missões é uma coisa que sempre ardeu no meu coração, assim, desde muito pequena, assim, eu sempre tive muito amor por missões. A igreja onde eu cresci sempre teve uma visão de muito apoio a missionários, mesmo sendo uma igreja, assim, com não muitos recursos, mas sempre teve a preocupação de sustentar missionários. Mas eu não entendo muito bem por quê, mas eu creio que Deus tem seus propósitos, o Senhor acabou não me direcionando para este caminho, apesar de ter sido uma coisa assim que eu tivesse almejado bastante, né? Mas aí Deus me direcionou em outros caminhos. Eu não sei também para o futuro o que o Senhor reserva, né? Mas, assim, meu coração arde muito nesse sentido, assim, de missões. É uma coisa, assim, que me toca de verdade, né? E eu sei que existe um romantismo, né, em volta da questão do trabalho missionário, né? Você vai poder falar melhor que eu, né? Só que, no meu caso, assim, é uma coisa que realmente me toca. E uma das minhas preocupações, até mesmo com relação às minhas músicas, foi de alguma forma fazer missões. Que minhas músicas chegassem ao ouvido de pessoas, de preferência, que não conhecessem o Evangelho. E, graças a Deus, eu tenho muito testemunho nesse sentido, de pessoas de outras profissões de fé, são impactadas, que dão testemunho. E, às vezes, eu tenho mais impacto com pessoas não cristãs mesmo do que dentro do meu mundinho, vamos dizer assim. E isso me deixa feliz, porque de alguma forma eu estou fazendo missões. Sim. Isso faz parte do ID, né, o Carlinhos? Isso faz parte do ID. Olha, por mais que eu não vá, mas a minha música está chegando lá. Né? Olha, eu estou aqui nas plataformas digitais, mas quem está na Ucrânia num momento difícil como esse pode ouvir a canção de vocês e colocar na playlist também. Se tiver alguém da Ucrânia xeretando aqui a nossa live, coloca a música deles na playlist. Isso também é uma forma da pessoa estar contribuindo com missão, né, o Carlinhos? Olha, pode ser que eu não possa ir, mas a minha música está chegando, a mensagem está sendo transmitida, né? A palavra de Deus é pregar o evangelho, não significa necessariamente que eu preciso estar lá, né? E eu vejo que as nossas músicas, outro dia, uma vez me perguntaram, você já viajou para outro país? Eu falei, ainda não. Então já anteciparam a minha pergunta, eu ia falar isso, você já não foi ainda para outro país. Eu conheço praticamente todo o Brasil, assim, Deus me deu esse privilégio de ir para vários lugares no Brasil, mas ainda não saí daqui. Mas eu lembro uma vez que oraram por mim e disseram assim, as suas músicas vão alcançar as nações. Automaticamente, no meu coração, tipo assim, eu vou levantar fazer meu passaporte porque eu vou para as nações, né? Mas vai aprender um outro idioma, né? Porque, sei lá, né? Eu vou embora, eu vou para outro porque canto, existe uma expectativa, ainda mais para o músico ou para o profissional, é lógico que ele sonha ir para um outro lugar, né? Levar a música dele. Mas eu me lembro que uma amiga minha da Inglaterra, ela me mandou um e-mail uma vez, falando assim, cara,
ela já me conhecia há muito tempo, já estava na Inglaterra há 10 anos. Ela falou, a gente recebeu uma equipe de missionários aqui na Inglaterra, e eu perguntei para eles o que eles estão ouvindo no Brasil, quais são os repertórios, para a gente poder trazer para cá alguma coisa, né? E ela falou assim, eu fiquei muito feliz que no meio da playlist que eles me deram, tinha as suas músicas. E eu já te conheci, então eu fiquei muito empolgado. Então eu ensinei as suas músicas para uma igreja de brasileiros aqui na Inglaterra. E aí foi quando me deu aquele estalo, assim, ó, Deus me falou que eu alcançaria as nações e eu não precisei ir até lá, né? As pessoas de lá foram abençoadas com as minhas canções. Eu tenho vários outros países que a música chegou. Quero ir sim, tenho um chamado para um lugar específico, mas ainda não foi o momento, né, para isso. Mas missões dá para fazer isso mesmo, no WhatsApp, você mandar uma mensagem para alguém distante, orar por alguém à distância, mandar uma mensagem de conforto, ou de ânimo, ou de confronto, isso tudo aproxima, a tecnologia nos aproxima das pessoas, né? Então dá para fazer missões o tempo todo. Até porque Jesus, quando Sim, verdade. Mas olha, eu perguntei isso para... Desculpa, Lia, que fez um barulho aqui, eu acabei te interrompendo. Em Jerusalém, né, Samaria e até os confins da terra, né? São várias questões geográficas, né? Não só confins da terra, né? Às vezes você é missionário dentro da sua cidade. Sim. No próprio bairro, né? Às vezes no próprio bairro precisa, tem gente com fome. Assim, você pode dar uma cesta básica, né? Mas, claro, não só esse alimento, mas o principal também, que é o alimento espiritual. Mas, Carlinhos, isso que você falou é uma coisa muito interessante. Eu fiquei pensando ontem, até falei isso com a Valéria e com o André, que às vezes também pode fazer versão das suas próprias músicas no inglês ou no espanhol, para chegar, né, de uma forma melhor para quem está de fora. Vocês pensam em fazer isso? Começando com você, Li. Você pensa em fazer alguma versão em inglês ou em espanhol? Ah, beleza, eu não falo, mas pelo menos, sei lá, pelo menos para cantar, você consegue dar um jeito aí. Você pensa em fazer isso também? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que é uma estratégia muito legal. Você torna a sua música mais acessível, né? É uma coisa que eu já cogitei, sim, de estar fazendo em algum momento. No meu CD tem uma das músicas que ela é em inglês. Eu tenho uma versão dela em português que um coral de amigos nossos aqui fizeram. Mas eu tenho muito interesse de fazer em algum momento, né? As circunstâncias contribuindo, de fazer versões em espanhol. Eu acho que seria uma boa estratégia mesmo, evangelística. Legal, e você, Carlinhos? Eu tenho algumas, eu fiquei até surpreso, né? Eu tenho algumas canções minhas que outros lugares já traduziram, né? Eu não precisei traduzir. Legal. Então, isso foi bem legal. Isso. Olha aí, Li, que outro nível que a pessoa tá. É um outro nível. As pessoas estão cantando na Inglaterra a música dele em português, agora estão fazendo versão. É um outro nível. É família falsete. É outro nível. Isso é misericórdia. Mas assim, eu tenho vontade de... Eu já compus, inclusive, há um tempo atrás, uma música em espanhol, mas eu nunca gravei, né, ela. E eu tenho um desejo de fazer em espanhol, eu tenho. É um desejo mesmo, de ter um trabalho com esse idioma, né. O inglês, eu preciso aprender inglês urgente, por conta de outros projetos que eu tenho, mas eu não consegui ainda me dedicar para isso. Estou sendo desafiado, inclusive aqui mesmo na missão, na Jocum, para fazer uma escola, porque eu cuido de uma escola de louvor, inclusive vai começar semana que vem aqui na Jocum, só que o líder dessa escola é da Jocum em Montana, e todos os líderes são gringos, né? Então, as reuniões que eles fazem, eu não entendo. E agora? Né? Então... Mas eu preciso aprender, mas assim, de desejo de gravar mesmo, o espanhol é o que mais me agrada, é o que eu mais tenho desejo de fazer mesmo, né, com as minhas músicas. Pô, isso é muito legal. A gente vê que a Aline Barros fez muito isso, né? Eu acho que é por isso que o ministério dela também cresceu ainda mais aí pelo mundo, por ela fazer isso, né? Chamar o Ronquenoli, né? Ronquenoli, sei lá como que fala, para cantar. Não, só dela ter feito isso já ganhou uma estrela aí, né? Porque pô, a pessoa chamou o cara que é um mestre lá fora, né? Para poder cantar com ela e tal. Então, eu acho que é legal isso. A música vai chegando ainda mais. E aí, ao invés do gringo traduzir, ele já escuta no idioma dele, né? Seja em espanhol ou em inglês, que é uma língua universal.
por que que ele não faz as canções nossas, né? Qual que é... Então, assim, tem músicas da nova fase mesmo, eu vejo assim, gente com tanto talento, gente com canções de Deus, por que não pensar nessa possibilidade dessas canções dali, de outros cantores, de ir para as outras nações, né, sendo traduzidas e, e parar de enlatar só de lá, né? A gente pode exportar o que é nosso também. Essa música, você tá falando da sua música? Voltou aqui, mas Ah, ninguém perde a nossa live. eu estava entrevistando ali agora. Você desapareceu? Sei lá, que alguém ligou aqui e parou aqui. A gente foi no modo avião, mas o povo liga pelo WhatsApp, aí não adianta nada. Ó, muito legal isso, porque a gente está falando disso mesmo, né? Da música chegar um alcance. Mas antes de tudo, para a música também chegar, tem essa parte da composição. Vocês pensam muito nisso? Olha, eu sigo uma linha. Não, é tudo muito aleatório. Eu estou no banho e Deus me deu uma música com um tema. Não, eu estava dentro do carro e veio esse tema. Vocês não têm muito essa coisa específica desse lance da composição. Claro, é diferente quando alguém fala, pô, Carlinhos, eu queria cantar uma música que tivesse um tema tal. Aí você vai lá ler uma palavra, vê o tema qualquer, olha, tem no livro tal. Mas vocês também fazem muito aleatório ou gostam sempre de seguir uma linha de composição? Começando com você, Falsete. Eu não tenho uma regra, né? Assim, igual você falou, é muito aleatório mesmo. Embora hoje, eu falo isso com muito temor também, porque a gente romantiza também a composição, né? É muito fácil falar assim, ah, Deus me deu uma letra de madrugada. Vai fazer isso, eu creio que faz, né? Não tenho dúvida disso, que já aconteceu isso comigo também. Mas o fato de trabalhar com isso acabou me gerando um certo hábito de fazer, né? De fazer com mais facilidade. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, Carlinhos, eu quero gravar uma música e eu tenho uma ideia, mas eu preciso de ajuda para finalizar. Eu consigo com facilidade pegar um violão e finalizar a música para essa pessoa. De alguém me dar um tema, como teve aqui na Jocum. Aconteceu praticamente com 7 dias, não foi? Que você também Isso. ajudou lá com a música, né? Fizemos uma música junto, eu e o Yuri, que a Nova Fase gravou. Então, assim, a Jocum teve um tema, foi uma conferência missionária. O tema era Alegria para Todos os Povos, né? Então me deram o tema, aí eu desenvolvi o tema, fiz a música tema pro evento. Então hoje eu consigo, né, fazer isso com um pouco mais de facilidade, mas de vez em quando Deus me pega de surpresa também, me traz alguma coisa nova na mente. Eu tento fazer, gosto muito de parcerias. Eu acho que o brasileiro tem muito medo de dividir suas composições, né? E eu sou apaixonado por músicas que têm 3, 4 compositores, porque são várias ideias e não é uma coisa de um cantor só. Então eu gosto muito de dividir minhas músicas com as pessoas. Ó, tem um pedaço, ajuda a terminar aí. Então isso eu gosto de fazer. Muito bom. E você também, Lia, do mesmo rumo assim que o Carlinhos ou não? Porque assim, às vezes a pessoa também tem aquela coisa, né? Ela tem vergonha, tem medo de mostrar a música dela e a música tá boa. Muitos têm esse medo, mas eu não vou gravar a minha, não. Eu vou gravar que o compositor me. Ah, vou gravar do Carlinhos mesmo. Ele já fez uma boa aí, eu vou lá e gravo. Mas a pessoa tem medo também disso, né? De gravar a própria música. E a música às vezes é tão boa. Eu tenho, assim, a minha experiência, ela transita nesses dois extremos, na verdade. Assim, eu tenho algumas músicas que foram, assim, Deus deu letra, melodia, tudo de uma vez, depois de um momento de oração. Como tem outras, assim, que eu sentei e veio, lógico, você tem alguma inspiração, você tem, né? Nem que seja uma frase melódica, alguma coisa surge ali na sua mente, né? E aí sentei, por exemplo, uma das músicas assim que eu mais gosto, que para mim assim, eu me surpreendo, assim, com toda humildade de verdade, com a composição, a poesia. Ela tem assim uma riqueza harmônica que eu tenho plena consciência que naquele momento que eu compus, eu não tinha condição de criar. Mas eu tinha muitas influências que meus pais semearam na minha vida, na minha infância, na minha adolescente, e aquilo aflorou no momento que eu estava compondo.
Então, ela tem uma variação harmônica, ela varia de tom, e a letra dela é bem rica. E foi uma música que eu parei para compor. Me veio a ideia e eu parei para compor. Já tem outras não, que são músicas que Deus realmente deu a letra com a melodia pronta. E tenho outras músicas, por exemplo, que são meio termo. Uma das músicas minhas que mais deram repercussão foi Te Encontro, que é muito engraçado, gente. A internet é uma coisa muito louca, porque assim, em outras canções eu fiz um investimento de recurso, um investimento emocional, de ficar, pessoal, ó, essa aí. E essa música É legal. foi muito doida. Que na época quem produziu para mim foi o Luciano Clau. Eu vim para São Paulo só para gravar ela. E eu Olha, não olha fiz aí, ó, muito. quem produziu também. Tem como isso dar errado? Não tem. Não tem Olha aí. como, gente. E é muito engraçado, assim. Eu coloco na fase só colocou ela nas plataformas digitais. Se você for pesquisar lá no YouTube, é a minha música que mais tem repercussão. E eu não fiz nada, a gente não fez nada com ela. E essa música foi uma música que a gente já comentou uma outra vez, que eu estava me preparando para ir ministrar numa igreja, num congresso de homens, né, que eu estava acompanhando meu pai. E aí eu fui me preparar, fui pro banheiro e de repente veio uma frase, uma melodia que me impactou e eu comecei a cantar várias vezes, porque eu estava no banho, não podia esquecer. Cantei para decorar. Assim que terminei o banho, terminei de me arrumar, fui lá, gravei no celular e depois eu desenvolvi a ideia. Né? Então depois eu montei uma estrofe, montei um refrão, montei uma parte 3. Eu fico muito preocupada justamente com o que o Carlinhos falou sobre o romantismo. E as pessoas às vezes mistificam muito essa questão da composição e isso incorre no risco das músicas ficarem muito pobres. Porque aí ela se limita muito àquela ideia que é a sua inspiração. Sim, Você precisa trabalhar sim, aquilo que sim. Deus te deu, né? Como também tem aquelas que são muito óbvias, né? Ah, Jesus morreu para me salvar, Exato, ele tá aí, ele não sei o quê. Aquela coisa que a gente já sabe, né? Assim, exato. é uma coisa fácil, né? Vamos dizer. Claro, a gente não tá tirando a pessoa, desmerecendo, não é Não, de isso. forma alguma. Mas a gente já ouviu muito isso. Então, olha, pode seguir uma linha com outras palavras. Tem canções que eu falo, gente, como que a pessoa colocou essa palavra? Eu nunca ouvi essa palavra em nenhuma outra música, né? Eu Exato. acho legal isso também nas músicas pentecostais, são muito engraçados. Eles usam Então, umas palavras que eu falo, eu nunca ouvi essa palavra numa outra música. e eu sou Mas muito. isso é legal, acaba sendo diferente, né? Eu concordo muito com o Carlinhos, eu sou muito favorável às participações. Tem algumas participações minhas. Quando eu era adolescente, a gente brincava muito de compor, era uma coisa muito natural na minha casa, né, na minha família. Então, eu e meu irmão, a gente fazia muitas parcerias, e o pessoal da igreja aceitava para compor, e eu gravei uma parceria com meu esposo, uma parceria com outro amigo nosso, musicista também, e eu acho que quando a gente se abre para compartilhar, né, do dar e receber, você enriquece como pessoa e o que você produz fica também muito mais rico, né? Eu vejo a questão da importância da composição, quando eu dou os workshops para as igrejas, né, para o pessoal do louvor, eles falam assim, qual que é a regra para fazer um repertório para ministração de louvor, né? Eu falo, regra na Verdade, realidade sempre tem essa é, pergunta. eu falo assim, ó, tem três coisas, tem três pontos que eu acho que é interessante vocês nunca esquecerem. Trazer uma música contemporânea, que é uma música que envolve o que está acontecendo no momento. Trazer uma música histórica, que é uma música que faz parte da história das pessoas que estão na igreja, uma música mais antiga. E trazer uma composição. A igreja precisa cantar o que ela está vivendo. Então, isso ajuda muito quando as igrejas têm compositores lá dentro, porque ela está ouvindo o pastor pregar, ela sabe qual que é a direção que o pastor está dando. Se ela compor algo em cima dos ensinamentos do pastor, a igreja está vivendo aquilo. Então a igreja vai se identificar muito fácil com essa composição. Então eu falo que não é uma Legal. regra, mas tentar colocar esses três pontos, né? Trazer o contemporâneo, trazer o que é atual, não esquecer da nossa história, trazer o que tem lá de trás, músicas que abençoaram tantas pessoas, que está na memória das pessoas, principalmente mais antigas, né, de igreja, e tentar trazer essa composição. A composição é algo que a igreja está vivendo. Pode ser que ela não estoure para ninguém, mas ela vai fazer sentido para aquela igreja local. E às vezes é só o Sim, que tem precisa. muitos grupos que hoje fazem isso, né? Grupos de louvor da igreja que cantam os louvores da igreja. Tipo assim, ó, o pastor fala, vamos ouvir agora o grupo de louvor. E aí canta as músicas que a igreja toda sabe, todo mundo gosta ali, tá naquela vibe, né? É isso Mas é do mesmo. grupo de louvor da igreja. Você não vai ouvir numa outra, vai ouvir só naquela. Mas Exato. é legal isso. Olha, vamos ser o grupo da igreja com as nossas canções. Vamos nos juntar para fazer isso. Isso é muito bom, né, Li? Então, eu tenho duas experiências, né? A minha experiência de formação cristã é essa.
era muito comum, porque assim, meu pai também compunha. Então, assim, meu pai foi regente de coral, e depois ele foi líder de ministério de louvor, depois ele foi ordenado pastor, e ele tinha esse negócio da composição, e era muito natural na igreja dele, todo mundo cantar composições, né, locais. E quando eu cresci, também tinha alguém lá na igreja que compunha, a gente cantava no louvor, daqui a pouco eram os meus irmãos que estavam compondo, uma outra pessoa, eu estava compondo, e pra gente isso era muito natural. E é engraçado que era o bastante a minha igreja estar cantando as minhas músicas. Nunca tive essa pretensão de estourar, de nada disso, né? Nem sei se um dia isso vai acontecer, porque eu acho que Deus dá a cada um aquilo que lhe cabe, né? E era satisfatório demais, porque a igreja se conectava e se identificava com as canções. E eu já passei por outros lugares em que existe uma certa... Não, vamos dar preferência para o que está tocando na rádio, para o que está rolando nas mídias, porque o pessoal já sabe cantar. E eu acho que a igreja perde muito com isso. Perde muito Sim. porque você tem ali uma oportunidade de influenciar alguém que compõe para compartilhar as verdades que para sua comunidade são importantes. Eu acho isso uma tristeza. É triste porque tem que dar esse incentivo para a pessoa que está ali na igreja, né? Aí, olha, hoje eu tenho visto, Li e Carlinhos, tantas igrejas sem músico, cara. Aqui em São Paulo, aqui, pelo menos aqui no meu bairro, aqui tem um monte sem músico, um monte. E assim, tem igreja que tem um instrumento bom, até uma aparelhagem de som top, mas não tem músico. E aí a gente fica tentando entender, poxa, como que não tem um músico, né? O que será que está acontecendo? E às vezes pode ser isso, uma falta de incentivo, às vezes pode ser que o pastor esteja sendo tão rígido, ou sei lá o que ele pode estar fazendo, que acaba desanimando outra igreja, ou ele não vai para lugar nenhum, ou ele sai tocando com as bandas aí afora. Tem essas três opções. Tem muito disso, acontece muito isso, né, Carlinhos? Existe alguns pontos, né? Existe o ponto de que a igreja ela não valoriza o músico, né? Ela acredita que ele é voluntário, então aquele mesmo texto, de graça deu, de graça recebe, você dá de graça também. Então, assim, ela não valoriza ou não incentiva, até profissionalmente. Existem muitos músicos bons que poderiam estar sendo empregados por igrejas para fazer isso com qualidade, fazer para a igreja de tempo integral. Isso desanima para o músico, porque para onde que ele vai conseguir ser sustentado através da profissão que ele escolheu? Ele vai acabar indo para um outro lugar, infelizmente, né? É lógico, eu não vou... essa experiência de, assim, não conseguir manter certa sustentabilidade só com música. E até um motivo pelo qual eu também puxei um pouquinho o freio, né? Eu tive a oportunidade de, na virada do ano, começo do ano, de agir de forma mais intensa em produção vocal, né? Em janeiro do ano passado eu produzi algumas coisas. No final do ano passado também produzi um projeto de uma família de amigos cristãos nossos também. E esse ano também participei de mais uma produção na minha igreja. Só que, assim, chega um momento que fica realmente inviável você focar só nisso, né? E, infelizmente agora eu não consigo, né, mais dar esse enfoque de tempo integral, né? E por isso até que eu estou focando em preparação e em estudo, né, capacitação. Mas justamente porque, assim, são poucas as igrejas que têm esse entendimento, né, de que é um ministério não mais importante que o pastoral, mas também muito importante porque apoia o ministério pastoral. E é triste também porque a pessoa chega para você que é profissional da área e fala assim, irmã, a gente precisa do seu serviço, mas olha, nós somos irmãos também, nós somos crentes, né? Faça um preço diferenciado para a gente, que é a igreja, fazemos parte do mesmo reino, né? Então, assim... Como se isso mudasse alguma coisa no trabalho da pessoa, né? Como se isso mudasse, o trabalho dela, ela vai fazer mais barato só porque é crente. Exatamente, é o trabalho. Aí se você não abaixa o valor, talvez, porque você fala que não é viável... Nossa, onde já se viu misericórdia, né? A irmã querendo crescer em cima da igreja. Ou se não, Carlinhos e Li, tem aquela coisa, né? Pode deixar, o meu primo faz isso aí mais barato, então eu vou fazer com o meu primo, né? Aí sai daquele jeito. Eu brinco com o meu esposo, é engraçado, que aí às vezes as igrejas precisam de uma reforma, alguma coisa do tipo, você vai chamar um engenheiro, um arquiteto, você vai pedir para ele fazer de graça? Não, tem que pagar ou deu... Não, primeiro é perguntar se o cara é crente, né? Tipo assim, você também é irmão, né? Tipo assim, já na expectativa de querer
Ganhar algo. De ganhar um desconto. Contratou o profissional, né? Pague o profissional para fazer. Mas assim, não. Então esse é um ponto. O outro ponto que é a geração de hoje, ela não aceita o confronto. E o músico ele é muito orgulhoso, né? O povo fala assim, e o diabo ele ataca o Ministério de Louvor porque o diabo foi músico também. Não, ele ataca o Ministério de Louvor porque o povo é orgulhoso, né? É mais fácil dele trabalhar ali, né? Porque o artista ele tem esse orgulho dentro dele, faz parte da gente, infelizmente. Sim. Isso, né? Então, o fato de você confrontar um cara, falar, você não está vindo nos ensaios, você não tem cumprido suas obrigações, o que a gente pode fazer? Aí para o cara falar, então eu vou para outra igreja. Aí ele já abandona tudo e vai para outro lugar, porque ele não aceita esse confronto. Então isso também tem, por isso que as igrejas estão vazias de músicos. Aqui em Curitiba, aqui na Jocum, tem acho que umas 4 igrejas que vieram atrás da base da Jocum pedindo músicos para ajudá-los nos cultos de domingo, porque eles não têm músicos. Então isso é triste, mas muito triste. Várias igrejas mesmo passando por isso. Cara, é muito louco isso, é muito triste, né? Como eu falei, às vezes tem igreja com aparelhagem de som top. Pô, o cara vai tocar no teclado Nord Stage, mas não tem músico, né? Não tem. O cara tá lá com a guitarra lá boa pra caramba, não sei uma marca aí, mas assim, e aí, vai fazer como? Não tem um músico, né? Isso é muito triste. E também tem esses dois lados, tem o tanto do músico, quanto aquele que tem a composição, que fala, poxa, seria tão legal deixar minha música aqui no louvor da igreja. Peraí, irmão, não dá não. A gente já tem, que nem a Ali falou, a gente vai cantar essas músicas aqui, que a igreja já está acostumada. A igreja já sabe essas aqui, mas aí vai ficar para sempre com essas daí. Então, tem muito que só, se for para ficar só com música antiga, então todo mundo que está agora para de cantar. Fica só parado lá com as músicas antigas, ninguém compõe mais, ninguém faz mais nada. Porque agora é só as antigas. O que eu vejo também é assim, os pastores têm dificuldade de investir. Eu tenho até medo de falar essas coisas, mas eu falo assim... Não, pode falar, eu gosto de desabafo, é legal, você fala muito bem. Não, eu penso assim, vamos supor, é muito comum para uma igreja, quando ela tem dificuldade de músico, ela ir atrás de alguém para tocar, ou ela percebe na igreja que veio um guitarrista que tocava muito em tal igreja, não está mais lá e tem visitado a sua igreja. Então, qual que é o desejo do pastor? Vamos trazer ele para dentro. Aí abraça esse cara. Mas tem um irmãozinho lá, um adolescente, que tem 12 anos, 13 anos, tem um sonho de ser um guitarrista, mas a igreja não quer investir nele porque vai demorar muito para isso acontecer. Então ela quer pegar... Não, e às vezes o menino tem até um instrumento na casa dele, já está até estudando e ninguém sabe. Não tem, mas ele tem um desejo, a igreja já tem um instrumento. Eu falo assim, vai demorar 3 anos para treinar esse menino, o cara tá vindo agora, mas não sabe de onde ele vem, não sabe por que ele saiu da outra igreja, qual que é o problema dele, por que ele tá ali. Não, mas ele toca muito bem, falaram que ele é um excelente músico. Aí coloca o cara ali dentro. Aí o cara começa a dar problema, ninguém consegue tirar ele mais de lá de dentro. E se tirar, sai ele e a família inteira da igreja, porque o cara vai sair revoltado e a família acompanha ele também. Então, assim, a dificuldade hoje que eu vejo é invista nas crianças. Hoje, na minha época, eu e meus irmãos, minha mãe era zeladora de igreja, então a gente ficava nos instrumentos o dia inteiro. Hoje, na minha época, eu tinha sonho de ter... Não, e detalhe, não tinha Cifra Clube, não tinha isso aí no tempo, né? Não tinha internet. Eu vou lá baixar a música da Lili, tem a Cifra lá, a música da Lili e do Carlinhos. Não tinha isso. Então, assim, eu vejo assim que existe um desejo nosso de fazer parte do Ministério de Louvor. Hoje, se você pergunta para os adolescentes da igreja, eles não querem fazer parte do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor da igreja são pessoas, sei lá, acima de 25, 30 anos, que é uma geração que já estava na igreja. E por que essa galera não quer mais? Porque ela tá vendo que, tipo assim, não vale a pena se sacrificar, não quer ser confrontada, tem medo do compromisso. Então, a galera tá envelhecendo. Sempre tirar a música, sempre tirar a música. Então, assim, eu penso muito assim, de trazer de volta esse desejo e paixão no adolescente de servir a igreja no contexto musical. Investir, a igreja pagar uma aula de canto, pagar uma aula de instrumento. Se ele não tem condições de comprar o instrumento, a igreja comprar e fazer ele pagar R$10 por mês, que seja, sei lá, mas que um dia o instrumento vai ser dele futuramente. Né?
Mas é investir, sei lá, eu fico, se me deixar, eu vou falando um monte de coisa desse negócio aí. Tá legal, tá legal. Oli, você também teve essa oportunidade de tipo que nem a dele? Olha, eu também cresci assim, eu tinha instrumento à vontade, eu também estava envolvido. Você também tinha muito disso? Você também foi zeladora da igreja, dos pais? Quase, né? Filha de pastor. Os sacos de lixo. Então, eu queria comentar, acrescentar essa fala do Carlinhos mesmo, assim, uma coisa que eu me preocupo bastante, que eu vejo que às vezes se perdeu, é essa ideia de que o reino de Deus, ele é feito de pessoas, gente, isso é básico. O reino de Deus, ele é feito de pessoas. O que é a igreja de Cristo? São as pessoas, né? Não é o templo, não são nem os instrumentos, não, são as pessoas. E quando você vê ali a trajetória de Jesus, você vê ele discipulando, né? Lidando com pessoas, preparando as pessoas que iam formar de fato a igreja, né? E eu cresci nesse ambiente também. A minha igreja, como eu falei, em São Paulo, não era uma igreja rica, pelo contrário, era uma igreja bem simples, de periferia. Tinha lá os adolescentes na época, era uma igreja que cresceu com um bairro, uma igreja nova, não tinha pessoal pronto, teve que ter paciência. Meu pai tocava guitarra na época, o pessoal cantava, e era o que tinha. Quem foi formando o Ministério de Louvor, que na época que eu cheguei ali, minha fase adulta, estava num nível muito legal? A criançada. Só que, assim, não é a questão, às vezes, da quantidade de recurso que você tem, é a disposição em colocá-los em serviço. E a igreja era simples, mas todo mundo que se dispôs e que era compromissado fez aula de música. Bateria, guitarra, contrabaixo, canto. E na escola lá de São Paulo, na época, que era a Escola Maranata, que era uma escola vinculada à Igreja Pedra Viva, que era uma referência em música na cidade. E a igreja era rica? Não era. E a igreja que bancava, porque entendia a necessidade, não só necessidade momentânea da igreja com relação às suas atividades, sim, mas a necessidade de formar pessoas. E esses jovens estão todos firmes. Acho que se tiver um que tenha se afastado, é um só, o resto está todo mundo firme. Tem gente no Japão, tem gente no monte de lugar do Brasil. Mas foi por quê? Porque a igreja entendeu isso e investiu. E um complemento que eu queria fazer sobre a questão da composição, eu fico muito preocupada, porque às vezes com esse pensamento de comprar, né, de tocar na igreja que está pronto, por conta do discipulado. Porque eu vi algumas pessoas passando por algumas igrejas, não grandes nomes, e que depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, a gente estava vendo envolvidos em muitos escândalos e muitas situações de mau testemunho. Então, quando você tem um compositor dentro da sua igreja, a sua capacidade de interferir, de discipular aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa é muito maior. Você sabe quem é aquela pessoa, né? E de repente você traz um artista de fora, alguém de grande renome, e você sabe quem é isso. Nossa, é verdade, Oli, você falou tudo. E olha, gente, eu gostei muito desse bate-papo, riquíssimo em informação, muito legal. E nem era essa a ideia, mas estava tão legal que a gente ficou conversando sobre isso. E claro, como a gente falou, nada é em vão. Então, se Deus transitou por esse papo, porque era alguém que precisava ouvir esse workshop de hoje, gente. O workshop de hoje com Ali Araújo e o Carlinhos Falsetti. Você aprendeu hoje como compor. Você aprendeu hoje que você não deve ser mais preguiçoso e tocar na tua igreja. E você que é pastor também aprendeu hoje que tem que investir para você não ficar sem músico. Olha aí, praticamente um coach vocês dois aí. Como montar o repertório. Sim. Como montar o repertório. Se tiver que fazer internacional, faz também internacional. Vocês tiveram hoje tudo isso, gente. Uma aula aqui, uma aula. Foi riquíssima informação. Olha, muitíssimo obrigado vocês dois, mais uma vez. Muito obrigado. Sempre muito bom. Mas, Li, como que eu acho nas plataformas digitais, redes sociais? Quem quiser procurar e saber, fala pra gente, agora é a hora. Instagram, Facebook, que ainda tem quem curta. YouTube, Li Araújo Oficial. Ai, peraí que eu tenho que mandar um beijo. Ei, Vani, a minha cunhada, gente. Beijo, cunhada. Olha aí, ó, minha cunhada. Facebook, Instagram e YouTube, Li Araújo Oficial. Tem que pôr o oficial, porque tem uma outra Li Araújo, tá? Tem um conteúdo legal também, tá? Li Araújo Oficial, sem acento, sem nada. Li Araújo Oficial. Ah, é verdade, lá no YouTube, né? Que é da receita, não é? Aquela coisa lá. E nas plataformas digitais é Li Araújo.
Carlinhos, adorei bater papo com você. Nossa, que vontade que eu tinha de Não, o Carlinhos, não, e o Carlinhos ele é outro nível, ele é outro nível, ele tem muito ele traduz, ele é da família Falsete, não tem como isso dar errado, não tem como. E como que acha aí também falsete? O que o povo às vezes fala que é falsete, mas você faz os falsetes também na música. Falsete a gente tenta, né? Mas, Li, gostei muito também, de verdade, pelo fato da Rádio Nova Vida, que é a rádio que eu trabalho. Eu toco muitas músicas da Li, assim, né? Até das tuas fontes, é uma música que eu gosto pra caramba. Então, assim, é umas músicas. Do meu marido. Então, eu gosto dessa música demais. Então, gostei muito do papo de hoje também. Mas eu nas redes sociais, Carlinhos Falsete, né? Como sobrenome, e no YouTube também, Carlinhos Falsete Oficial. E no Spotify, né? Muito bom, gente, olha aí. Aí os filhos são a próxima geração. Aí é o meu. A minha mãe também. Aí na família Falsete a mesma coisa, já vem desde lá de trás. Não tem como, gente, vai seguindo as gerações, por isso que a Bíblia já fala de geração em geração, aí vai seguindo todo mundo aí nessa linha. Vamos lá pro print, vai, o print de sempre. Vamos, bora. 1, 2, 3 e... Aê! Muito bom, gente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Prazer. Deus abençoe, galera. Valeu. Tamo junto. Amém, Deus abençoe. Valeu, amém. Muito bom.